vocês estão, porque Deus tem se alegrado. Deus tem se alegrado. Deus tem levantado do trono para eu olhar para a terceira. Para a terceira igreja. Aqui no Tropical, meus amados. Ele tem olhado para nós. Aleluia. Ele tem olhado para cada um aqui do Ministério de Louvor, que tem passado tanta luta. Mas Ele tem falado: não desistam, porque eu sou contigo, eu sou com vocês. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não desista, irmãos. Independentemente do que vier, do que tiver que passar, passe adorando, passe louvando, porque Deus tem se alegrado com esse povinho aqui. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Eu também me alegro, meus irmãos, porque eu sou a menor das menores. E me alegro de fazer parte desse povinho que tem alegrado o coração do Pai. Graças a Deus. Vamos continuar firme. Vamos continuar buscando, meus amados. Vamos continuar nessa essência que nós estamos. Porque tem agradado o Senhor Todo-Poderoso. Ah, papai, o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Pai, pela sua presença em nosso meio, pela tua palavra. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Então dê um glória a Deus bem alto, irmãos. Aleluia, é para Ele. É para Ele toda a honra e toda a glória, aleluias. Quero agradecer a nossa amada irmã Marilene, que está aqui nos visitando. Seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus querido. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos queridos. Para os meus amados já sentar, esteja abrindo a palavra do Senhor, lá em Mateus. Glória a Deus. Parece que quanto mais a gente tem luta, mais bom fica para chegar aqui em cima, não, pastor? Não. Ah, aleluia, Jesus. Deus é bom. Lá em Mateus, capítulo 9, verso do 14. Vamos ler do 14 até o 17. Amém, meus amados? Se põe aqui, eu agradeço. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Podemos ler? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejumam? E disse-lhes Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém, meus queridos? Amém. Pode se sentar, meus amados. É uma palavra maravilhosa, uma palavra gostosa para falar. O Senhor me deu esta palavra uma semana antes de eu subir aqui, e eu falei, vou levar ela terça-feira. Fui orando, e realmente o Senhor me autorizou eu trazer esta palavra. Essa palavra, é onde eu vou falar mais, é sobre os odres. Aleluia.
É uma parábola, né? Essa palavra que Jesus estava contando para os discípulos dele, para o povo, que não deveria deitar, né, vinho novo em odre velho, porque senão se rompia. Jesus estava querendo dizer o que com isso? Odre, não sei se os irmãos aqui conhecem, acho que tem muitos que não sabem o que é odre. Odre, eu estou falando certo, é odre mesmo, né? Mas é será que era barril? Porque eu estava vendo, parece que era tipo de um couro de cabrito, e eles enchiam. Então vamos ficar no barril. Eu estava pesquisando lá e eu vi, né? Então é um barril, né? E o Senhor estava querendo dizer o quê? O Jesus, ele estava tentando passar para aquele povo, naquele tempo, ditando desta forma, falando dessa forma em parábolas. Era em couro, que eu vi em couro, eu estava pesquisando, né? Isso, em couro, né? Então Jesus ali, no meio daquela multidão, no meio daquele povo, ele estava citando em parábolas, porque ele falava em parábolas, porque ele não queria que o povo, que todos entendessem o que ele queria dizer, né, pastor Reinaldo? Então nem tudo ele queria que naquele momento o povo entendesse, mas então ele falava muitas vezes em parábola. E ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer o seguinte para aquele povo: o evangelho velho, né, ele já estava ali para cumprir, ele estava cumprindo. Mas o novo mandamento ia ser dado. Então, como aquele povo, como o sacerdote, aquele povo era com aquela rebeldia, eles não aceitavam Jesus como Salvador, eles achavam que Jesus era mais um doido, eles não aceitavam a doutrina de Jesus. E eles ficavam bravos, eles perseguiam Jesus, eles queriam até matar Jesus de todas as formas. Como de fato Jesus veio para este fim, né, Dri? Para essa graça para nós, né? E o povo então ficava bravo. Então Jesus falou em parábolas. Então ele quis dizer, né? Eles não aceitam esse verdadeiro, esse novo evangelho, porque eles estão grudados no velho. Eles estão cheios do velho. Mas é preciso que deixe o velho, se limpe do velho, deixa passado para trás o velho, para se encher do novo. O que eu entendo e o que Deus falou no meu coração para me trazer nessa noite? Nós, muitas das vezes, a gente vem para a presença do Senhor, mas nós não deixamos que o Espírito Santo nos limpe por completo, para deixar nós limpinhos, que nem está essa água aqui, ó, dentro dessa jarra. A gente quer vir, mas não quer ter mudança. Tem aquele ladinho, esse aqui, o senhor não encosta aqui. Deixa esse nesse cantinho aqui, o senhor não mexe. Se o senhor mexer aqui, eu vou ficar bravo, eu não vou vir mais na igreja, eu não vou querer ter mudança. E o cristão, ele tem que ter mudança. Quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele não pode mais ser o mesmo. Ele não pode mais permanecer sendo um odre velho, mas sim um odre novo. Sempre disposto à mudança, sempre disposto a se despir de tudo que não presta, de tudo aquilo que possa impedir o fruir da palavra, o fruir do Espírito Santo de Deus, ainda que doa. Ainda que doa, nós temos que nos colocar diante do Senhor e deixar com que o Senhor venha nos revelando aonde está as podridão, aonde está a sujeira, aonde nós precisamos ser limpados, irmão. Porque quando viemos à presença do Senhor, nós vem um odre velho, mas quando nós chegamos até o Senhor, nós temos que realmente entender que o novo evangelho é o evangelho sim da graça, mas é um evangelho de mudança. É um evangelho que tem que mexer em todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos nos conformar com o velho, com o outro velho, que é a vida velha, e achar que está bom daquele jeito. Eu conheço quantos cristãos que talvez nem a salvação ele não tem, está enganado, está achando que é salvo. Ele vive uma vida miserável, uma vida desgraçada. Me perdoa pela palavra, mas desgraçado é sem a graça do Senhor. E fala que é um servo de Deus. Ele não tem nada de um servo. Ele prega como um servo, ele faz como um servo, ele entende como um servo, mas ele não vive como um servo. E esse ainda continua vivendo dentro do odre velho. É o odre velho ainda, está com coisa velha ali dentro. E nós temos que deixar para trás tudo que é velho. E deixar que o Senhor coloque tudo em novo. Uma vida nova, um odre novo, para que tudo venha a ser novo dentro dele.
Eu, desde o dia que eu aceitei o Senhor, não vou dizer que sou 100% santo, estou aqui lutando. Hoje eu sou uma santa lutando contra o pecado. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós somos santos lutando contra o pecado, né? Mas tudo que eu puder fazer, para que eu venha dar um bom testemunho desse novo evangelho, dessa nova vida com Cristo, eu vou fazer. Porque não é muito de falar, meus irmãos. Não é muito de falar, mas sim de viver e praticar. Aqueles homens lá, né, Moisés, aqueles sacerdotes, eles ponhavam peso, carga nas costas dos outros, e oprimiam o povo, com doutrina, com costume, com religiosidade, e eles mesmos não viviam aquilo. Por isso que Jesus falou desse jeito aqui, que não dava para ponhar o remendo novo no remendo velho, porque ia rasgar. Jesus estava ali mostrando quem eles eram realmente. Quem eles eram. Nós temos que ser odres novo, uma nova vida com Jesus. Deixar tudo que é velho passado, meus irmãos. Ah, mas eu tenho um gênero que é assim. Você não tem mais não. Se o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus te quebrar e fazer de novo. Ainda que doa, eu quero ser um vaso, eu quero ser um vaso transformado, um vaso curado, um vaso liberto, um vaso cheio da presença de Deus, amém, irmãos? Ou vocês acham que a irmã Nilda não tem luta, não? Quem de nós que somos servos cristãos verdadeiros aqui que não passa por luta? Né? Quem de nós? Todos nós temos. Pode ser diferente, mas todos nós temos. Mas nós vamos ficar minimizando? Porque eu tenho um problema, não vou poder ir para a igreja, não vou poder pregar, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Então eu ainda continuo sendo, continuo ainda o outro velho com as coisas velhas dentro. Porque o Senhor Jesus, quando veio, ele falou: eis que tudo se fez novo na nossa vida. As coisas velhas já têm que ficar para trás, né, Moisés? Tudo. E eis que tudo vem se fazendo novo na sua vida. Lá na nossa casa, quem nós é lá dentro da nossa casa? Você tem sido o odre novo lá dentro ou o odre velho? Como que tem sido a sua vida, seu testemunho de vida? Você mãe, você pai, eu, Leandro, quem nós somos? Porque estar aqui e falar é fácil. Falar para os outros é muito fácil. Mas nós temos que primeiro, antes de eu falar para o pastor Reinaldo, eu tenho que viver. As pessoas da frente da minha casa lá, eles sabem a vida que eu tenho. Pode ir lá perguntando para ver o que é a minha vida. Não é falando demais, é vivendo. O bom testemunho, irmãos, você ganha alma. Eu não sou muito de sair e ficar conversando ali com rodinha na minha casa. Vocês não sabem como é que eu sou. Mas um pouquinho que eu tenho saído e conversado, uns pouquinhos, eu tenho visto as pessoas olhar e falar: nossa, Nilda, você é tão diferente do que eu imaginava. Nossa, Nilda, olha, sabe? Então até indo lá na igrejinha, que está alugada lá. Então amém por isso, não está querendo vir aqui, mas vai lá, amém. Irmãos, a partir do momento que nós temos um encontro com esse Rei Jesus, nós temos que viver e nós temos que ser esse odre novo, cheio de vinho novo. O vinho novo são as coisas novas, as coisas boas, as mudanças nas nossas vidas, a transformação do Senhor na nossa vida. Eu quero ser o vinho novo, um vinho novo todos os dias, ter sabor. Sabe, pastor Reinaldo, aquele vinho, aquele suco de uva aliança e o Aurora? Ai, meu Deus do céu, que delícia, né? É o melhor, eu acho, né? Você toma, você sente aquele sabor. Irmãos queridos, nós temos que sentir esse sabor. Olha, pastor Reinaldo, domingo você pregava aqui, eu pude te entender do que você estava falando. Sabe assim, aquela sede assim, você tomar. O pastor Reinaldo estava quase voando aqui do que ele estava falando. É ou não é, minha irmã? Que nós duas estávamos juntas ali. Eu vi nesse homem, né, a presença do Senhor. Porque o pastor Reinaldo precisa sair por aí falando para os outros: não, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não, para quê? É nós que temos que olhar nas pessoas, e as pessoas têm que olhar em nós e ver essa diferença, meus amados. Ver em nós, gostar de estar perto de nós, irmão. A sentir bem quando vai falar com você. Esse é o vinho novo. É o evangelho novo de Jesus Cristo que Ele pôs aqui. E para isso nós temos que pagar o preço.
o preço da renúncia de muitas coisas. Nem tudo que está aí nós podemos. Nesse mundo hoje que nós estamos vivendo, as coisas estão tão difíceis, que o certo virou errado e o errado virou certo. Tem tanto joio no meio do servo de Deus, que se você não for um homem espiritual, irmão Claudinei, e viver na palavra, você é confundido. Os joios, eles ganham alma, eles louvam bonito, eles pregam muito bonito, mas é só na letra e é só aparência. Porque ele parece, mas ele não é. Quando você vê um homem de Deus subir e pregar, que nem eu vi o pastor Reinaldo, cheio do Espírito Santo de Deus, quando você está cheio, o Espírito em você comunica, ele entende o outro, o espiritual. Você vê que ele está cheio. Gente, não precisa ficar com essa encheção de linguiça, tem muita coisa por aí, é encheção de linguiça. É isso aqui que nós temos que viver, ó. A palavra pura, santa e verdadeira, que confronta o pecador, que confronta as coisas erradas. O evangelho de Jesus que não confronta nós mudar e ter mudança de vida. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. Tem mistura no meio. É como você colocar o óleo dentro da água. Ele mistura? Ele não vai misturar, você vai ver a diferença. E nós que andamos no Espírito, nós sabemos identificar quem realmente está na conserva do Espírito Santo e quem é o joio que está ali só. Estão entendendo, meus amados irmãos? Então, viver com Cristo é ter uma vida nova. É ser um odre novo. E viver o novo de Deus. Jesus, ele veio e cumpriu todo o Velho Testamento. Ele cumpriu tudo. E deixou um novo para nós. Que eu não vou dizer que é fácil, né, irmã Adri? Mas não é impossível. Porque quando nós queremos, quando nós buscamos de verdade, quando nós desejamos de verdade, nós conseguimos. Porque o Senhor Jesus falou que Ele venceu o mundo, e nós também iríamos vencer. Aleluia. Que Ele venceu as lutas, Ele venceu tudo naquela cruz, irmãos. Hoje eu estava assistindo um documentário, que o nosso Senhor Jesus sofreu por nós. Chega a doer, de você ver só aquilo ali passando. Agora, gente, como Ele suportou, Moisés? Como Ele suportou, gente? Eu fico imaginando, meu Deus do céu. Pastor Reinaldo, nós deve ser muito valoroso. Porque o Filho de Deus, passar toda aquela humilhação, sofrer tudo que Ele sofreu, gente, foi muito sofrimento. E depois ser pregado naquela cruz. E ali Ele quer nos perdoar. Porque nós não sabíamos o que fazer. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E ele dizia: Pai, perdoa esse povo. Não, Pai, eu não vou maldizer esse povo, não. Eu estou aqui, ó, nessa cruz. Eu sei que tudo que eles estão fazendo, mas perdoa eles. Perdoa, porque eles não sabem o que faz. No último suspiro, irmãos, ele estava ali gritando perdão. E muitas das vezes nós, qualquer coisinha que acontece um com o outro dentro da igreja, eu saio da igreja. E já empina a carroça e vai embora. Eu não quero saber de graça aquele irmão. Eu não quero saber de graça. A irmã me viu, não me deu paz. Isso é criancice. Isso é falta de crescer. Isso é meninice. Se a irmã não te deu paz, dá paz para ela. Se alguém passar por mim, eu sou bem assim mesmo, sabia? Mas se alguém passar e não me falar: minha irmã querida, tudo bem com você? Meu irmão querido, tudo bem? Irmão, isso aí é criancice. Olha aqui com o que nós temos que preocupar, com isso aqui. É com isso aqui que você tem que se preocupar. Você está comendo essa palavra todo dia? Você está tendo uma vida transformada todos os dias? Porque é todo dia. É todo dia, porque todo dia a luta vem. E é todo dia, irmãos. É vida de oração. É vida de jejum. É vida de madrugada, quem pode levantar para orar. Porque eu, irmão, quanto mais a luta vem para mim, mais eu levanto nas madrugadas, mais eu oro, mais eu jejum. Não vamos deixar com que essas coisas venham abalar a nossa fé. Com que essas coisas venham deixar nós ficar, se diminuir. Não, Jesus escolheu uma igreja que Ele chama de soldados. Uma igreja que está aqui para lutar contra os inimigos das trevas. Agora nós vamos ficar se encolher. Com qualquer coisinha você já está
achando que você não vai suportar, que você não vai aguentar. Irmãos, vamos crescer. Em nome de Jesus, todos nós. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus queridos. E é tempo de nós ficar cada dia melhor, tanto para o Senhor, quanto para os nossos irmãos. É 3 coisas que eu sempre falei, e vou falar hoje de novo. Nós temos que estar bem com Deus primeiramente, depois com a nossa família, e depois com a nossa igreja. Porque não adianta você talvez estar bem com Deus, pensando, né, que está bem com Deus, porque se você não tiver mal nessas duas coisas aí, então você não está bem com Deus, né? Você está enganado. Então a gente tem que fazer de tudo, irmãos. É Deus, a nossa família, amar a nossa família, estar bem com a nossa família, dar um bom testemunho dentro das nossas casas, e depois com nós mesmos. Porque se você não estiver bem com você, Moisés, você vai ofender as pessoas, você vai tratar mal as pessoas, porque tem gente que ele vai passar por problema, ele não sabe passar por problema sem não ofender os outros. Às vezes ele está passando por um problema, ele passa perto da gente com uma cara tão feia que você fica até com medo. Isso é problema com ele mesmo. E tudo isso tem que ser resolvido. E na onde que nós resolvemos essas coisas? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é completa. Jesus, ele é tudo, né, pastor Reinaldo? Ele é psicólogo, ele é médico, ele é professor, ele é doutor, ele é tudo, ele é ciência, ele é tudo. Se nós buscar aqui, e fazer de tudo para viver essa vida aqui, nós vamos ter todas as respostas, e vamos ser curados em todas as áreas da nossa vida. Ah, irmã Nilda, mas então nós não vamos passar mais por luta, por dificuldade? Irmãos, quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai ser perseguido. Isso é fato. Jesus falou isso. Se perseguiram eu, que sou o Filho de Deus, quanto mais a vós. Então, quando nós for perseguido, quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sendo maltratado por alguém, desprezado por alguém, se for por amor de Deus, glorifique a Deus, irmãos. Glorifique a Deus. E louva Ele, porque é por amor de Jesus. Amém, meus queridos? Então eu quero deixar nesta noite esta palavra para os meus irmãos. Quem que nós temos sido? É para nós refletir. Nós temos sido o odre novo, eu tenho certeza. Mas vamos deixar que o Senhor venha fazer tudo novo em todas as áreas da nossa vida. Não vamos deixar que coisinhas venham contaminar o nosso vinho que está dentro do odre. O suco de uva lá, Aliança, que eu falei aqui agora. O suco de uva Aurora, que é muito gostoso. Tem um outro também, né, pastor, que é mais gostoso, mas é muito caro, né? Mas aquele lá ainda eu vou chegar naquele patamar. É suco de uva, irmãos. É muito bom, né? Então, nós temos que ser este suco, que venha ter esse sabor, que venha ter esse gosto gostoso, que as pessoas venham ter prazer de estar junto com nós, venham gostar de estar junto com nós. Às vezes eu fico até braba com as minhas cunhadas, né, Leandro? Que elas não me dão sossego. Eu falei para elas, vocês estão me achando eu com cara de palhaça? Porque elas falam que, nossa, elas gostam de estar junto comigo, porque eu sou alegre, eu sou divertido e isso. Eu não vejo nada disso, Dri. Que tanta alegria. Mas é a alegria do Senhor. É a presença de Deus que está na vida da gente. E muitas vezes a pessoa não entende que é isso. Mas é essa presença que atrai as pessoas. É esse perfume de Cristo que atrai as pessoas. E é isso que nós temos que desejar. Ter esse perfume, irmãos. Ter essa presença. Aonde você for, as pessoas vão ser atraídas por esse cheiro, por essa presença gloriosa do Senhor. Mas para isso, querido, nós temos que desejar, nós temos que ansiar. Sabe, irmãos, assim quando você... Não sei se todo mundo aqui gosta de comer que nem eu, porque eu amo comer, viu? Vamos colocar uma torta... uma torta de... Não, um empadão, nossa, aquele empadão maravilhoso, da Fiorella ainda, Conceição. Aí você não gosta? Ah, Conceição não gosta, mas eu amo, gente. E você come aquilo ali, você sente aquela coisa maravilhosa, aquela coisa gostosa. Mas para você chegar nesse ponto, nesse paladar, nesse paladar, né, de gostoso, né, você precisa fazer um processo ali naquela receita. E é isso que eu estou querendo dizer.
Para nós chegar nesse paladar do gozo desta palavra, de viver esta palavra, de ter alegria nessa palavra, de sentir essa presença, de ter este perfume, porque quando você chega assim, essa palavra ela cheira o reino, ela cheira a presença do Senhor Jesus. Você também tem que pagar um preço, você também tem que pagar um preço de busca, né? Um preço de querer, um preço de desejar, porque tudo custa um preço, mas vale a pena, vale a pena nós ir até o final. É muito, muito, muito prazeroso você ter uma vida de desejo por Jesus Cristo. É o único homem que nós podemos desejar e amar com toda a força da nossa alma e do nosso coração, até mais do que nosso esposo, até mais do que sua esposa, é Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso noivo amado, irmãos, que venceu tudo aqui, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, e tendo a certeza, de que um dia, nós vamos estar com Ele na glória. Aleluia. Moisés não é para a honra, não é para a glória do homem, é para a honra e glória do Senhor. Eu acho que você lembra, já é a segunda vez que Deus me usa para me falar a respeito do Ministério Louvor. Pastor Reinaldo, Deus tem se alegrado tanto com esse ministério. Tanto com esse ministério, Moisés. Gente, eu sei que Deus tem se alegrado, porque quando eu venho aqui, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui. É o que mais, Moisés? Que eu me sinto muito bem, que não há outro lugar melhor. Realmente, não estou aqui querendo, não, irmão, mas é muito gostoso a presença de Deus. Um louvor que você vê que é feito com humildade, que é feito para o Senhor. É para Ele que eles têm feito esse louvor, que nós temos dado esse louvor. Então é muito prazeroso, irmão. Então eu deixo essa noite, essa palavra, como Deus falou comigo lá em casa, meus queridos. Há uma semana o Senhor já tinha falado comigo com essa palavra. Quando eu trago aqui, Deus já falou comigo. Por isso eu trago, porque eu sei que Deus vai falar com a igreja também. Aleluia. Sei que foi uma palavra curta, mas não é de muito falar. É uma palavra rema, uma palavra direcionada para nossas vidas, que nós temos que desejar, como a corça anseia pelas águas, nós temos que ansiar por esta palavra, por esta presença gloriosa do Senhor, e nos alegrar, irmãos, por nós saber que nós temos ainda um lugar onde nós podemos adorar o nosso Pai, em espírito e em verdade, e com toda a força do nosso coração e da nossa alma. Isso é privilégio, isso é alegria. Ah, mas tem pouca gente. Não importa, o que importa é a santidade. Aleluia. O que adianta um lugar cheio de gente inchada, mas não está fazendo para a honra e glória de Deus, e está inchada de pecado, e de coisa errada, e de mistura, que nem eu já falei, e de encheção de linguiça. Para que isso? Deus é um Deus simples. Deus, para nós adorar Ele, basta apenas um gesto do nosso coração, de se dobrar e nos lançar no pó. Você já está adorando, e Ele já está recebendo a sua adoração. Amém, meus amados? Amém. Então vamos continuar nessa adoração, nesta força, né? Adorando, louvando, exaltando, querendo ser sempre o trigo, querendo ser sempre aquele que realmente venha fazer a diferença, e viver a verdade, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Que só assim nós vamos conseguir chegar um dia aonde há um lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tribulação, mas só gozo, paz, alegria, adoração. Porque a única coisa que não vai acabar lá no céu é a adoração, é o louvor. Aleluia. Vai permanecer. Amém, meus amados? Então eu quero pedir para o Ministério de Louvor. Hoje é um culto de oração e fé. É um momento de você ficar como você desejar, mas vamos estar orando aí uns 10 minutinhos, colocar a nossa vida diante do Senhor, e pedir para os meninos estar aqui louvando o Senhor com louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, meu Pai.
Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra. A Ti, Jesus, seja dado o louvor, a glória e adoração, Pai, para todo sempre. Nos ensina, Jesus, Te adorar, Pai, com toda a força da nossa alma, Pai, na nossa simplicidade, Pai, mas com a nossa sinceridade e com o desejo do nosso coração, Pai, de nos dar o melhor de nós para Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua morte. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Esta palavra custou sangue. Foi a preço de sangue que o Senhor deixou esta palavra, Senhor Jesus, para nós. Por isso, Senhor, nós estamos alegres. E por isso, Senhor, nós Te adoramos e Te exaltamos nesta noite, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Que eu venha fazer, Pai, que o Teu sacrifício valeu a pena, Pai, por mim. Que cada um possa dizer a mesma coisa, Senhor. Nós temos, Senhor Jesus, que fazer jus, Senhor, do Seu sacrifício. E nos esforçar, Pai querido, para viver e Te agradar, Senhor, em todo o tempo. No nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus.